por que muitos estão indo para o Atlântico Canadense. Esse vídeo não tem intenção de convencer você a ir para o Atlântico Canadense e nem para desdenhar, né, de outras províncias, região ou perfil de qualquer tipo de imigrante, tá? Tô fazendo esse vídeo aqui em Fabriciano, tive que improvisar aqui, vai ser um vídeo totalmente diferente do formato de vídeo que nós fazemos. Eu fiz a anotação de tudo que eu gostaria de falar nesse assunto com vocês. Tô aqui tomando meu cafezinho, coloquei o laptop aqui em cima, então tá bem louco isso aqui, esse jeito, custei para arrumar esse espaço aqui dessa forma. E esse vídeo ele é um vídeo mais informativo, tá? Ele é baseado na minha experiência, né, lá no Atlântico Canadense, e também baseado em dados reais e atualizados das mídias, né, que existem no Canadá e do próprio governo canadense, tá? Eu vou tentar fazer esse vídeo com o mínimo de corte possível, só vou ter que editar posteriormente, porque eu vou colocar algumas imagens aqui, mas eu vou fazer com o mínimo de corte, quero ter esse bate-papo aqui bem, digamos assim, informal, como se você estivesse junto comigo aqui para a gente conversar, igual quando a gente encontra com algum seguidor. E filhão, é o seguinte, estou aqui na MKD Viagens, agência oficial do Canadá Brasil, eles que cuidam das nossas viagens. E nessa semana tem preços especiais para você que está querendo viajar para o Canadá. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Se você está indo para Calgary, para Moncton, Toronto, Montreal, Vancouver, não importa qual a cidade do Canadá seja o seu destino, eles vão te atender com excelência. A equipe está preparada aqui para te dar atendimento e todo o suporte na sua viagem para o Canadá. Eles fazem o seu check-in, acompanham a sua viagem do início até a sua chegada no destino final, te auxiliam também na preparação para você enviar o seu pet. A gente sabe que os pets fazem parte da família, então se você está viajando para o Canadá, clique aqui, use o cupom FALAFILHÃO e consiga um preço especial. Então, só clicar aqui, bora lá. Se você não conhece o Canadá Brasil, eu moro no Atlântico Canadense há 4 anos e eu consegui ir morar lá no Canadá através de uma oferta de trabalho, tá? Através de uma job offer. Ou seja, eu me preparei aqui no Brasil, depois eu vou explicar isso para vocês mais para frente um pouquinho, e tem vários vídeos no canal falando sobre isso. Tinha o segundo grau, aprendi inglês para o nível intermediário, para me passar uma entrevista de emprego, aprendi uma profissão que está precisando lá no Canadá e eu consegui uma oferta de trabalho. Criei esse canal e estamos aí ensinando as pessoas a fazerem o mesmo caminho, essa rota alternativa que até então ninguém compartilhava na internet. E o que aconteceu? Eu fui morar no Atlântico Canadense, numa província pequenininha chamada New Brunswick, né, que até pouco tempo atrás ninguém conhecia, né, os brasileiros não conheciam. E eu quero falar para vocês agora por que nos últimos anos os brasileiros estão escolhendo uma das 4 províncias do Atlântico e também por que até canadenses estão indo para lá. Vou mostrar para você também nesse vídeo, né, o que está acontecendo na região. Já fiz vários vídeos andando na cidade, já fiz vídeo mostrando as obras lá e tudo, mas eu vou dar alguns highlights aqui, alguns destaques, né, as coisas que estão acontecendo nos aspectos econômicos, né, e principalmente no que diz respeito à imigração. Por quê? Nós como brasileiros que procuramos um lugar, né, procuramos ir para o Canadá, eu posso te falar de 100% das pessoas que eu recebi lá no Atlântico, foram mais de 300 famílias, 100% delas tinham o objetivo de conseguir a residência permanente. Não tinha ninguém dessas 300 famílias que foi assim, não, quero só estudar, quero voltar para o Brasil. Então o plano, normalmente, nós brasileiros irmos para lá e conseguirmos a nossa residência. Então eu quero dar foco nos aspectos econômicos que estão acontecendo lá na região do Atlântico e também no aspecto que vai possibilitar as pessoas a conseguirem a residência permanente. Eu sempre bato aqui também que, independente do Atlântico Canadense, eu falo para as pessoas que nos acompanhem para irem aonde a oportunidade estiver.
Tem pessoas que o caminho a percorrer é através dos estudos, é através do college, tá? Por diversas situações. Tem pessoas que é através da job offer, que é uma grande parte do nosso público, tá? 70% da nossa audiência, mais ou menos, procura job offer, 30% está indo através do college. E graças a Deus, nos últimos anos, nós temos conseguido ajudar os dois tipos de pessoas que nos acompanham aqui. E isso a gente fica muito feliz de estar contribuindo realmente com o sonho das famílias irem morar lá. Bom, então aproveita aí, pega o seu cafezinho, o meu já está aqui na mão, põe na TV aí e acompanha comigo, beleza? Então seja bem-vindo ao Canadá Brasil, você que está chegando agora, você que não é inscrito, depois desse vídeo, se você achar que isso aqui pode agregar alguma coisa na sua vida, considere se inscrever-se no canal. E você que já é inscrito já sabe, esmaga o botão do like para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo e saibam um pouco mais das oportunidades que existem no Canadá e especificamente nesse vídeo, nas oportunidades do Atlântico canadense. Antes de eu falar como que está a situação no Atlântico, a gente precisa voltar de como era o Atlântico há anos atrás. Como eu disse, eu vou estar intercalando algumas imagens aqui com alguns dados para vocês, tá? Tradicionalmente, o Atlântico canadense, ele sempre foi uma região mais isolada do Canadá, tá? Nunca teve muitas indústrias, né? É uma área mais, digamos assim, florestal, né? Para você ter ideia, New Brunswick, 85% de New Brunswick é floresta. E então, nem os canadenses e nem os imigrantes, nem brasileiros, né, ou outras nacionalidades, eles mal ouviam falar dessa região, principalmente para imigrar, tá? E isso inclui a gente, né? Igual eu falei, os brasileiros também não sabiam disso. Eu mesmo, quando eu cheguei no Atlântico, em 2019, eu encontrei alguns brasileiros lá em Moncton, já tinha algumas pessoas que chegaram antes de mim, que foram estudando para lá, tá? Conheci algumas pessoas também em Nova Scotia, mas eu não tinha visto nada na internet até o momento, de forma mais ampla e difundida das oportunidades para imigrar da região. E foi com esse objetivo que eu criei esse canal, tá? Com esse objetivo que eu criei o Canadá Brasil. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, então, como eu falei, pega o café para você curtir a jornada aqui, tá? É um vídeo para realmente quem quer entender sobre como funciona essa região. E como eu falei, eu não via muita coisa falando sobre a região em si, né? Quais as possibilidades para você imigrar através de trabalho, ou mesmo através do college, né? Que na minha época, quando eu cheguei, ainda era mais barato do que hoje. Então, nós começamos através do nosso canal, compartilhando a minha experiência, o caminho que eu percorri da Job Offer, que é realmente um caminho alternativo para quem não tem possibilidade de ir para o college. O caminho é a Job Offer. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar bem claro. As pessoas sempre falam, o caminho mais usado é o do college. Sim, o caminho mais utilizado é o do college. Primeiro por dois motivos. Primeiro porque as pessoas normalmente que vão para o college, elas têm, digamos assim, uma condição financeira mais elevada aqui no Brasil, isso é fato, né? E é mérito delas, elas trabalharam para conquistar isso, eu não estou tirando mérito de ninguém. Mais uma vez, a gente não tira mérito das pessoas, cada um tem as suas batalhas, cada pessoa constrói a sua história. E as pessoas da Job Offer normalmente são pessoas que no momento ou quebraram, igual eu, estava moído lá com a loja a sair, ou uma pessoa que realmente não teve uma condição financeira desde a base que possibilitasse ela pensar em sonhar com college. O porém é que ela não sabia da possibilidade da Job Offer. Ela achava que, como ela não tem 200 mil, 300 mil reais, ela nunca iria chegar no Canadá. E isso não é verdade, porque nós recebemos mais de 340 direct de pessoas com Job Offer, de pessoas que ganham R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 5.000 e R$ 10.000 por mês. Então, o caminho da Job Offer é o caminho mais democrático, eu costumo dizer assim. O Canadá ele tem espaço para todas as pessoas, basta você ter o conhecimento e ir lá fazer o que precisa ser feito, tá? Então, nós viemos trazer essa possibilidade, né, que era o caminho da Job Offer,
e mostrar todas as oportunidades do Atlântico também em relação à moradia, educação, a estrutura do país, como que eram as ruas, o que ia proporcionar para você estar lá no Canadá. Quero até que você deixe aqui nos comentários como que você descobriu o Atlântico canadense. Quando que saiu na sua cabeça, opa, peraí, esse negócio do Atlântico pode ser uma boa para job offer, pode ser uma boa para o college, deixa eu estudar isso aí um pouquinho. Deixa aqui nos comentários, é sempre bacana saber a sua opinião, tá? E vamos continuar aqui então, dando sequência aqui no nosso roteiro. O Atlântico canadense, ele também era conhecido, pessoal, por ser uma região onde a boa parte da sua população saía das províncias do Atlântico e iam para províncias maiores, tá? E por que isso acontecia? Mais uma vez, economicamente, o Atlântico canadense, ele sempre foi menos desenvolvido do que regiões como Ontário, como British Columbia e como Alberta, né? Alberta teve o boom do petróleo, do gás em 1940, 1950, então é uma província nova que cresceu, é a mesma coisa de uma Brasília, Brasília cresceu pelo governo, pelo poder público, e Alberta cresceu pela descoberta de energia, né? Óleo e gás. Então, New Brunswick, Nova Scotia, PI, Newfoundland sempre foram regiões mais remotas e menos industrializadas. Isso fez com que muitas pessoas saíram dessas regiões, foram, por exemplo, para Alberta, né? Principalmente Alberta, o Atlântico tem essa tradição de ir para Alberta, tá? E lá em Alberta fizeram grana, foram para Ontário, fizeram grana também, e muitos deles agora estão retornando para o Atlântico canadense, tá? Fizeram dinheiro, compraram imóveis nesses lugares onde se era possível comprar, quando era possível comprar. Eu conheci um senhor que ele vendeu 2 casas em Ontário e ano passado ele comprou 9 casas lá em New Brunswick, tá? E tá vivendo de renda lá. Então, era muito conhecida essa região por esse êxodo. As pessoas saíam, iam para trabalhar e depois voltavam. Saíam, iam para trabalhar, juntavam grana e voltavam. E isso também acontecia muito com os jovens, porque as pessoas vão crescendo, o jovem gosta de um movimento, né? Isso é natural da maioria dos jovens, e eles não viam esse tipo de coisa acontecendo também no Atlântico canadense. E até hoje ainda é uma região que tem poucas opções nesse sentido, de balada, de muita agitação. É realmente um local mais tranquilo, tá? Isso fez também, né, que as províncias, com essa saída de pessoas da região, fez com que as províncias elas dependessem mais de recursos federais. Então, é sempre bom deixar um negócio bem claro aqui para as pessoas. Às vezes as pessoas falam assim, a região do Atlântico é a região mais pobre do Canadá. Mas você tem que entender que a pobreza que se fala é diferente lá. Quando fala que é a região mais pobre, é porque ela não tem os recursos próprios para fazer as coisas. Mas o governo federal, o governo federal assiste essas províncias. Gera um déficit? Sim, gera um déficit. Mas não fica sem ter um asfalto, não fica sem ter toda a estrutura que você precisa. Eu já tive o prazer de estar nas grandes cidades do Canadá e o mesmo centro de compra que tem lá em Toronto, ele tem lá em Moncton. O mesmo centro de compra que tem em Vancouver, tem em Halifax. 99% das marcas que tem em Toronto, que tem em Vancouver, que tem em Calgary, tem em Moncton, tem em Halifax, tem em Charlottetown. Supermercado, tem toda uma estrutura que você precisa para você viver, tá? Então não é que a pobreza, a região é muito pobre, você vai chegar lá e você não vai achar nada, vai andar cavalo andando para a rua fora. Negativo, não é isso que acontece lá na região. Então as pessoas elas distorcem e elas não explicam isso. Quando se fala New Brunswick é a província mais pobre do Canadá, significa que ela gasta mais do que arrecada. Isso no passado. Porque conforme essas imagens aqui, eu vou deixar a reportagem aqui para você ver, em 2021 e 2022, a New Brunswick deu superávit, ou seja, arrecadou mais do que gastou. Isso é sinal de uma mudança que está acontecendo no Atlântico canadense, tá? Então, como eu falei, o governo federal ele sempre teve que prover recursos
para o Atlântico Canadense para manter a infraestrutura. Você pega uma highway que sai lá de Halifax, ela vai até Toronto, 1.700 quilômetros, toda duplicada, corta toda a New Brunswick, feita pelo governo federal e não tem nenhum pedágio. Tem um pedágio lá em Nova Scotia lá de $4 para quem não mora na província, que é um pedágio que foi criado para ajudar a reserva indígena, essas coisas assim. Mas não é um pedágio de concessionária que arrendou lá o negócio, fez um contrato, uma concessão e tá lá pedágio a cada 50, 100 quilômetros. Não. Então tem sim uma estrutura providenciada pelo governo federal, tá? Pensando nisso, foi que em 2016 o governo federal, juntamente com o governo provincial, eles criaram, né, o Atlântico Growth Strategy, que é um plano de crescimento estratégico do Atlântico. Tá? Daí surgiram medidas econômicas para atrair investimento e surgiu aquilo que mudou a minha vida. Surgiu programas de imigração para atrair pessoas e essas pessoas fazerem as coisas acontecerem lá. E foi assim que eu cheguei em 2019, fui em 2018, 13 de outubro de 2018. Estava lá fazendo a minha entrevista, tá? Consegui a minha job offer, regressei para o Brasil e no dia 13 de março de 2019 eu chegava no Atlântico Canadense com visto de trabalho, pois apliquei para minha residência, para a residência da minha esposa, das minhas filhas e todos nós hoje somos residentes permanentes no Canadá. Então, o Atlântico, pessoal, o Atlântico, ele existe antes de 2016 e depois de 2016. O Atlântico ele ficou em decadência por décadas. Isso é uma verdade. Eu nunca deixei de falar isso para vocês. E desde o dia que eu cheguei lá, se vocês verem alguns vídeos meus no início, eu admirado, eu impressionado com as coisas, falei, gente, o que está acontecendo nesse lugar? Esse negócio aqui parece que de uma hora para outra fez assim, ó, puff, explodiu de crescimento, né? E é isso que vem acontecendo ano após ano, desde o dia que eu cheguei lá em Moncton. Bom, essas medidas, né? Deixa eu rolar a barrinha aqui. O resultado dessas medidas foi que, após décadas, pela primeira vez, o Atlântico Canadense começou a receber mais pessoas do que o número de pessoas que saíam. Tá? Isso não significa, gente, que chegaram milhões de pessoas. Não. Vocês têm que ter sabedoria para entenderem, para perceberem que, olha, eu tenho que ir para onde o movimento está. As minhas chances, baseado no meu perfil, eu já falei isso aqui também para vocês, porque muitas pessoas estão indo para o Atlântico porque o perfil delas não se enquadram para emigrar para outras províncias. Tá? Além dos fatores econômicos, que são mais difíceis em outras províncias para quem está chegando, eu vou explicar isso mais para frente, muitas pessoas, elas chegam em certas regiões do Canadá, elas vão estudar em um certo local, ou alguns locais não têm uma facilidade para dar uma job offer, para você aplicar para residência permanente, se barram no limite da idade, né? Então muitas pessoas elas foram para o Atlântico, por quê? O Atlântico Canadense criou condições para atender o maior número de pessoas possível, porque era dessa forma que o Atlântico poderia atrair mais pessoas. Porque se ele não fizesse essas medidas, as pessoas, a princípio, elas iriam tender a ir para Toronto, para Vancouver, para Calgary, para Montreal, né? Montreal não tanto porque é francês, e a gente tem esse mito, né, que vai só para a área onde fala inglês no Canadá, é menos procurada a área francesa, apesar de que, já falei várias vezes, tem oportunidades demais da conta para quem fala francês. Então as pessoas, elas iam acabar continuando a ir para esses lugares, porque já conhece Toronto da televisão, toda imagem que você vê de Toronto, toda imagem que você vê de Calgary é de Vancouver, você não via nada na internet. Eu tô falando isso, pessoal, há 4, 5 anos atrás, tá? Se você pegar nos arquivos aí 5 anos atrás, o Canadá era Toronto, Vancouver e um pouquinho de Calgary, que Calgary estava se despontando ali, né? Então, eram essas regiões as mais conhecidas. O Atlântico, então, resolveu fazer isso para competir e atrair essas pessoas. E, na verdade, não é só o Atlântico. Eu vejo que isso é uma questão econômica do Canadá. O governo federal também, para evitar de ficar sempre mandando dinheiro, injetando dinheiro, né? É tipo cobrir rombo que o governo federal fazia.
eles criaram essa estratégia de desenvolvimento para evitar e melhorar isso aí, tá? E isso tem dado muito resultado, tá? Uma outra coisa muito interessante, né, que aconteceu, segundo essa matéria aí, ó, é que pessoas do próprio Canadá começaram a se mudar para o Atlântico. Não apenas os imigrantes que estavam fora do país, não apenas os imigrantes que estavam dentro do país, próprios canadenses, os nativos, eles começaram a se locomover para o Atlântico canadense nos últimos anos. Filhão, por que se deu isso? Porque o Atlântico ficou maravilhoso? Não foi isso, pessoal. O motivo maior é que, como eu falei, essas regiões mais conhecidas, né, Toronto, Vancouver, hoje elas são cidades mundialmente conhecidas por ter um custo de vida muito elevado. Tá? Então, Toronto, Vancouver, Londres, Sydney na Austrália, Auckland na Nova Zelândia, Hong Kong, Tóquio, são cidades hoje no mundo, né? Cidades muito boas, muito legais, com toda a estrutura, com muitas opções de lazer, cultura, tudo, né? Infraestrutura em si, mas que elas são muito custosas. Então você imagina, se tem canadense saindo do Canadá, dessas cidades, e indo para o Atlântico, por que os brasileiros que estão indo começar a vida num país novo, com a moeda 4 vezes mais forte, não vão se atentar para esse movimento? Entendeu? E mais uma vez, gente, não significa que Toronto é ruim, que Vancouver é ruim, não entendam errado. Pode ser que amanhã ou depois eu tenha muito dinheiro e queira morar em Vancouver, por que não? Pode ser que amanhã eu tenha uma condição bacana, mas vou morar em Toronto. Tá? Não é isso que eu quero dizer. O meu olhar aqui é como imigrante, é como uma pessoa que está aqui para mostrar para você que está me assistindo aqui no Brasil, né, que hoje eu estou aqui em Fabricile, um caminho para você conseguir chegar no Canadá de forma mais segura, porque nada é certo nessa vida, né? Certo é só a morte, de forma mais segura, gastando menos e que te conduza a um caminho para a residência permanente de forma mais rápida também. Depois que você virar residente permanente, aí é outra coisa, aí você faz o que você quiser da sua vida, tá? Então, segundo essa matéria, o que aconteceu foi isso. Os próprios canadenses começaram a ir para a região do Atlântico, principalmente depois desse problema de saúde que aconteceu aí. Uma outra coisa que proporcionou muitos irem para lá é que, como o custo de vida em Ontário, em BC, em toda Ontário o custo de vida é altíssimo, tá? Não tem cidade baratinha. Uma casa em Ontário é 700 mil a média de preço. Em Toronto é 1 milhão, 1 milhão e meio. Então, aluguel é 5 mil, 4 mil, se você for morar numa casa de 3 quartos. Apartamento de 1 quarto, você vai pagar 2 mil dólares, 2.500 dólares de aluguel com os custos. Então, isso realmente é muito pesado, principalmente para a gente que está chegando no país. Então, eles começaram a ir para lá e trabalhavam remotamente também. E isso também fez com que o número de habitantes da população lá aumentasse, tá? A população do Atlântico está aumentando ao invés de diminuir, pela primeira vez em décadas, tá? Vou deixar na tela aqui alguns dados mostrando este crescimento para vocês terem uma noção maior. Mesmo que eu não deixe vários links aqui, vários posts aqui na tela, para não perder muito tempo com a edição, eu vou deixar todos os links na descrição para vocês, tá? Uma outra coisa bem interessante. Outra coisa bem interessante. Segundo matéria de todos os jornais canadenses e dados do governo federal, Moncton e Halifax se tornaram agora em 2023 as cidades com maior crescimento de todo o Canadá. Filho, então chegou milhões de pessoas? Não, mais uma vez, é um crescimento proporcional, pessoal. Percentual, né? Do número de pessoas que já tinham lá no Atlântico, o número de habitantes de Moncton, o número de habitantes em Halifax. Então, isso mostra mais uma vez que hoje não tem como as pessoas ignorarem Moncton, ignorarem Halifax. Hoje você não saber que tem Moncton e não saber o potencial de imigração dessa região é meio que uma ignorância, né? Mostrar que você não está acompanhando o que realmente está acontecendo dentro do Canadá, tá? Porque saíram em todos os jornais, seu jornal de Vancouver, saiu nesse jornal de Toronto, vou deixar aqui, de Toronto Star,
todo mundo sabe que Toronto e Halifax são as cidades que mais cresceram. E se eu não me engano, a terceira cidade que mais cresceu em população proporcional é Charlottetown, que é a capital da Ilha do Príncipe Eduardo. Então o Atlântico, ele realmente vive um boom, tá? Vive um crescimento. Em 2021 e 2022, igual eu falei, New Brunswick fechou as contas públicas no positivo, acho que pela primeira vez, se eu não me engano, tá? Mas não, todo mundo comemorou lá o governo, né, que deu um superávit. Então, isso que aconteceu. Então tem um Atlântico antes e tem um Atlântico depois desses programas. Então, agora que nós vamos para a parte prática, por que então as pessoas estão indo para o Atlântico? Quem acompanha a gente já sabe, né? Eu já mostrei isso várias vezes aqui, o que está acontecendo lá. Mas primeiro eu vou te falar por que as pessoas que já estão no Canadá estão indo para o Atlântico. Muitas delas, igual eu falei, estão há anos em outras províncias, compraram imóveis, esses imóveis valorizaram. Hoje, a casa que a pessoa comprou lá já está quitada, vale 1 milhão, 2 milhões. As pessoas venderam esses imóveis, foram lá para Moncton, compraram 9 casas, estão vivendo de renda. Outras pessoas, a possibilidade de trabalhar remoto e o custo de vida muito alto lá, às vezes mora num apartamento de um quarto, quer ter um filho, vai ter que mudar porque não vai querer viver daquela forma ali, tá? Mais uma vez, isso vai da realidade do seu salário. Se você for ganhar 500 mil, 300 mil lá em Toronto, ok, você vai ter uma realidade. Mas isso não é o que acontece com a maioria das pessoas, tá? Então essas famílias acabaram mudando também para Halifax, mudando para Moncton, mudando para Fredericton, para Saint John. Eles viram uma oportunidade no Atlântico para fazerem dinheiro, porque os preços dos imóveis em Toronto, em Ontário, em Calgary já começam a ficar 700, 800 mil e eles vão para onde tem mais oferta. E é lógico, isso também não é só alegria, né? Isso faz com que os valores lá em Moncton dobraram praticamente, tá? Para você ter ideia, quando eu cheguei em Moncton, uma casa ficava 1 ano listada, né, para ser vendida. Quando eu comprei a minha casa, teve casas lá que tiveram 25 lances, tá? As casas entravam num dia e saíam no outro. Agora deu uma melhorada um pouco, porque os juros aumentaram, então está dificultando um pouco as pessoas comprarem, mas ainda hoje, em 2023, hoje dia 31 de março de 2023, o Atlântico Canadense, principalmente New Brunswick, é atrativo para quem quer comprar uma casa e já está no Canadá principalmente, tá? Bom, várias dessas pessoas venderam propriedades, né, que tinham em Ontário e BC e compraram casa lá. Deixa eu voltar aqui em cima aqui, que eu bati muito forte aqui. Além dessas pessoas que já estavam no Canadá e que começaram a ver esse movimento lá, fizeram essa mudança, pessoas de fora, como os imigrantes de outros países, começaram a acompanhar as notícias e ver que, peraí, eu tô com 35, eu tô com 38, eu tô com 40 anos, sabe? Não vou ter muito tempo para frente para construir uma carreira. Sério, se eu for para Toronto, se eu for para Ontário, se eu for para BC, talvez não vai ser bacana para mim. Eu não vou ter uma qualidade de vida do jeito que eu espero ter no Canadá. Talvez eu não vou ter dinheiro para manter um curso, talvez eu não vou ter dinheiro para pagar um college. E essas pessoas, elas começaram automaticamente a prestar atenção no que estava acontecendo nos programas de imigração. Então, a oportunidade de conseguir a residência permanente mais rápida e de forma mais facilitada fez com que realmente acontecesse um boom nos colleges, né? A ponto da NBCC estar ampliando o campus lá, a ponto do Oulton College ter feito um novo campus também, para vocês terem uma ideia, porque as pessoas descobriram o Atlântico e descobriram essa real possibilidade de conseguir a residência permanente lá, tá? Outra coisa, lembra que eu falei que o governo federal ele fez esse plano de desenvolvimento do Atlântico? E com isso, o que aconteceu? Vieram algumas empresas para o Atlântico, tá? Além de trazer empresas de outras províncias, porque como o custo estava muito elevado em Ontário, algumas empresas saíram de lá e foram para o Atlântico. Tanto para New Brunswick quanto para Nova Scotia, tá? Para você ter ideia. A fábrica de ferramenta, né, foram criadas, que mudaram de Ontário lá para New Brunswick.
O Walmart fez um centro de distribuição gigante pela primeira vez no Atlântico. Estão lá há milhões de anos, né, digamos assim, nunca fizeram nada. E aí fizeram um centro de distribuição exclusivo para o Atlântico. A Amazon fez um centro de distribuição na Grande Halifax. Foram feitos investimentos em portos, o Porto de Saint John teve um investimento brutal lá. A Irving renovou toda a planta dela de celulose, de papel. Tudo isso, gente, pensando realmente no crescimento populacional, produzindo para atender tanto o Atlântico quanto a costa leste americana, porque vocês não sabem, mas o Atlântico canadense, ele serve muita região ali, ó, descendo ali para os Estados Unidos. Maine, Boston, Nova York, toda aquela região ali, o Atlântico canadense, ele providencia bastante material para lá, tá? Bastante produtos. Então a Day Ross, né, que é uma gigante do meio de transporte, fez um centro de distribuição gigante lá em Moncton também. Foi feita até fábrica de Bitcoin, pra você ter ideia, de criptomoeda em cidades lá em New Brunswick. Investimentos em usinas eólicas, né, tanto em PI quanto em PI energia solar, em Nova Scotia e New Brunswick energia eólica. Ou seja, o governo ele realmente criou algumas possibilidades para atrair esse investimento. E além de tudo isso, da parte econômica, ele criou o Programa do Atlântico. O Programa do Atlântico, ele foi um programa diferenciado. Ele foi um divisor de água no governo. Tanto é que após o Programa do Atlântico, o nível de retenção dos imigrantes aumentaram. O nível de retenção se deve a dois fatores lá. O primeiro, tá? Mais uma vez, existe antes de 2017, 2016, dados de antes de 2016 e dados de 2016 até os dias atuais. De 2016 para hoje é o que você tem que contar. Você tem que trabalhar com o que está acontecendo no país, né? Isso é para qualquer lugar, aqui para o Brasil também, para a Itália, para qualquer lugar. Você tem que pensar no qual é a oportunidade do momento. E o Programa do Atlântico, ele mudou isso aí. A retenção no Atlântico aumentou assustadoramente. Por quê? Primeiro, as pessoas elas tiveram a oportunidade de ir para lá e conseguir residência permanente. Elas começaram a ver a região de uma outra forma. E o segundo ponto mais importante, a forma econômica que o país se tornou, o elevado custo de vida nas grandes cidades e que eram as cidades conhecidas da população, as pessoas, elas falam assim, peraí, eu tô aqui no Atlântico canadense, eu tô aqui em Moncton, eu tenho a minha casa, tá? Minha filha está estudando, eu posso ir para a Europa, eu posso passear, tem praia, por que eu estou a 1h30 de Nova York de voo? Para que eu vou sair daqui onde uma casa, eu fiz um vídeo mostrando aqui com 260 mil, né? Não assuste, você tem que ver o vídeo para você entender como que as pessoas compram uma casa, né, no Canadá. Eu com 260 mil, eu compro uma casa de 3 quartos com 2 banheiros, tá? Para mim comprar essa casa lá em Ontário, eu vou gastar 700 mil. Para mim comprar uma casa de 700 eu tenho que ganhar 3 vezes mais, que eu não vou conseguir ganhar. A pessoa, na maioria das vezes, ela vai falar assim, peraí, não vale a pena mais eu sair daqui, por mais que eu gostasse e que queria anteriormente morar lá em Toronto, lá em Ontário, lá em Vancouver, hoje a pessoa vai chegar assim e vai falar, não vale a pena para mim. Eu, Cláudio, vou te falar para você, eu fui a Toronto, né? Adorei Toronto, eu fui na Grande Toronto, nossa cidade, que eu queria morar aqui. Hoje eu falo isso com o coração assim, leve. Eu não consigo me imaginar morando lá mais, primeiro pela forma financeira. Eu falei, cara, pra que eu vou me sacrificar com isso? Eu vou morar bem lá em New Brunswick, eu moro num apartamento bom, tá? Eu tenho meu carro bom, se eu quiser viajar, eu viajo, ninguém fica viajando todo dia lá em Toronto, ninguém fica viajando todo dia lá em BC. Eu pego um carro, né? Vou mostrar mais para frente os detalhes disso aí. Então, assim, você tem muitas opções que, conforme vai passando o tempo, você vai chegando à conclusão assim, peraí, eu já me estabilizei aqui, tô com o meu trabalho bacana, tô com a minha casinha, meu filho tá bem, tá todo mundo caminhando bem, tá aprendendo inglês, tá aprendendo francês, deixa eu ficar por aqui mesmo. E é isso que está acontecendo. Então, hoje, as pessoas não estão saindo do Atlântico da mesma forma, as pessoas estão chegando
E vocês podem notar isso aí, ó, dia 31 de março de 2023, daqui 5 anos, vocês vão me procurar, né, eu estando com o Canadá Brasil ou não, eu estando na carreta ou não, vocês vão me procurar e falar assim, filhão, bem que você falou, cada dia que passa, as pessoas irão sair menos do Atlântico para irem para as grandes cidades do Canadá, porque economicamente não é viável, tá? Então, isso que vai acontecer, vocês vão acompanhar isso aí, um dia vocês vão me falar. Então, o que aconteceu foi isso. E o programa do Atlântico, ele foi tão bem feito e deu tanto resultado que ele serviu de inspiração para outras províncias, né? O programa rural, por exemplo, ele foi criado baseado no programa do Atlântico. O programa Hard to Field Saskatchewan, ele também foi criado nos mesmos moldes. As outras províncias do Atlântico criaram programas regionais, digamos assim, provinciais, com flexibilidade. O próprio programa de New Brunswick também é. A única diferença, pessoal, que eu falo para vocês é que o programa do Atlântico ele tem um negócio que realmente ele pode ser um divisor de água, principalmente para quem é mais coroa igual a gente, tá? E que não tem tanta grana. O programa do Atlântico ele é o que exige menos comprovação financeira. O programa do Atlântico ele não tem limite de idade. O programa do Atlântico ele não exige que você tenha um curso superior. E o programa do Atlântico tem um negócio que eu não conheço, nenhum programa que tenha. Se tiver, vocês me avisem, por favor. O programa do Atlântico ele não tem pontuação. Não existe somar ponto. Ah, você com inglês tal você tem tantos pontos, com graduação tal você tem tantos pontos, se você tem um parente você tem tantos pontos. O programa do Atlântico não tem pontuação. Você precisa de 3 coisas. Você precisa de ter pelo menos o 2º grau. Você precisa de ter uma profissão e demanda e ter experiência nessa profissão. E você precisa falar inglês intermediário, CLB 4. A partir do CLB 4, você já consegue aplicar para o seu visto de trabalho, você já consegue aplicar para a sua residência permanente da sua família. Então não tem nada parecido igual o programa do Atlântico. E ele foi um diferencial, sim. Ele flexibilizou a imigração, inglês intermediário, 2º grau, profissão e demanda, não tem limite de idade e não tem que fazer pontuação. Foi dessa forma que eu, o cabeçudo aqui, consegui chegar lá no Canadá aos 44 anos de idade, tá? Então, eu só tenho que agradecer a Deus, né? Sempre Deus vai estar em primeiro lugar na minha vida, independente do que alguém que está assistindo esse vídeo fale, porque isso aí eu nunca vou deixar de dar essa honra ao Deus que eu creio, ao Deus que eu sirvo. A minha postura sempre vai ser essa. E foi isso que aconteceu. Então eu sou muito grato mesmo a Deus, grato ao Canadá por ter aberto essa oportunidade, né? E dado a chance para pessoas como eu e como centenas que já chegaram, que descobriram isso através do Canadá Brasil e que se talvez não tivesse o Canadá Brasil, não teriam visto essa possibilidade, não teriam se empenhado, se preparado, construído o tripé e conseguido chegar no Canadá. Nós temos centenas de seguidores que fizeram exatamente o que eu fiz e estão lá, e centenas que estão no caminho aí para conseguir, beleza? Então vamos lá. Continuando aqui, ó. Eu vim com job offer, né, mais uma vez, e nem todas as pessoas irão usar esse mesmo caminho, tá? E isso é um outro ponto que o Atlântico Canadense fez de diferencial. Lembra que eu falei? O governo trabalhou em providenciar condições e formas econômicas e formas de imigração, porque ele queria atrair pessoas através da imigração. E isso, os colleges do Atlântico Canadense também são o diferencial, tá? A NBCC, Holland College, NSCC, o College do Atlântico Norte lá, que é o college lá de Newfoundland, alguns colleges privados, né, que a gente está validando para ver se realmente vai trazer o resultado que a gente espera, para poder compartilhar com vocês que nos acompanham, né, porque o objetivo aqui é sempre mostrar para vocês opções reais e que vão te levar ao sucesso, tá? Então, os programas também do Atlântico, eles fizeram o próprio programa do Atlântico, ele veio facilitar a imigração até para quem estuda. Olha só, quem estuda 2 anos em qualquer uma das províncias do Atlântico Canadense, ela pode aplicar para o IP sem comprovar experiência profissional. Formou, arrumou um trabalho, você consegue aplicar pelo IP. Quem estuda em New Brunswick, na minha querida província, quem estuda lá por 1 ano, em qualquer college público, né, lá em New Brunswick,
você consegue aplicar pelo programa provincial também, sem comprovar experiência profissional. E aí veio New Brunswick, PI, Nova Scotia e Newfoundland, fizeram vários programas atrativos, né? Tem o Hard to Fill também, o Jobs in Demand, né? Trabalhos em demanda, que é o programa do Atlântico, o programa de New Brunswick novo, onde 5 empresas estão fazendo esse piloto aí, tá? Que podem recrutar também, que podem contratar pessoas de fora. Tem o programa de profissão em demanda, MPI. Tem programa específico em Nova Scotia para motorista de carreta, para limpeza, para trabalhadores na construção. Então, gente, tem muita coisa que pode realmente ser o diferencial. E o mais importante, o custo desses colleges no Atlântico, eles hoje são os mais competitivos do Canadá. São colleges que as pessoas precisam de menos dinheiro. Então, talvez para uma família não vai fazer diferença essa formação, mas às vezes para uma pessoa que está querendo um college de 11 mil dólares, que daria 44 mil reais, ela vai vender o Onix dela aqui no Brasil por 80, vai sobrar 40 pau para ela usar de comprovação de experiência profissional e vai conseguir estudar lá. O custo de vida ainda é menor, apesar de que, mais uma vez, os valores estão subindo, o aluguel está subindo, tudo aumentou lá no Atlântico Canadense, da mesma forma que aumentou aqui no Brasil. Então não se iludam. Porque você escuta um falando que aqui a inflação no Canadá, os preços aumentaram, parecendo que aqui em Coronel Fabriciano, o carro que era 30 mil ano passado não é 50 mil esse ano. Os preços aqui aumentaram 5 vezes mais do que lá em Moncton. Eu falo porque eu estou lá em Moncton no dia a dia. E mais uma vez, eu não estou falando que não está aumentando, não estou passando pano, não. Realmente é ruim, ninguém quer que aumenta. Mas vamos ser realistas, né? O mundo vive uma inflação, o mundo vive uma crise de energia, guerra, todos esses problemas políticos aí, terríveis no mundo inteiro. Então tá ficando realmente muito complicado a humanidade. Então não é só o Canadá, tá? Então você ainda tem um custo de vida menor, um aluguel ainda melhor, apesar de, mais uma vez, os preços terem subido demais da conta lá, mas ainda conseguimos coisas bem mais acessíveis do que em outras regiões maiores, tá? Bom, então já falamos sobre essa parte também do custo de vida, que é um diferencial para você ir morar lá no Atlântico Canadense, principalmente se você for estudando, né? Porque é um momento bem complicado, essa transição até você se tornar residente permanente. E é isso. Todo mundo já ouviu falar de Toronto, Vancouver, Montreal, agora tem o boom de Calgary, criou uma tradição dessas cidades canadenses mais famosinhas e não tem nada errado nisso, pessoal. São cidades excelentes, maravilhosas, porém o que acontece é que cidades como Toronto, como Vancouver, hoje são muito caras. E isso faz com que nem todas as pessoas consigam viver lá da forma que gostariam. Tá? Nós normalmente pensamos em sair do Brasil para quê? Para ter o quê? A tal qualidade de vida. Se você quer ter qualidade de vida, você tem que ver o que você busca para você, né? Você vai morar num local maior, você vai morar num basement, você vai querer passar uns perrengues, você vai querer ficar no transporte público, você vai comprar um carrinho. Então eu penso dessa forma, tá? Eu fui para o Canadá porque eu, Cláudio, queria ter a minha vida dos sonhos, digamos, né? E a minha vida dos sonhos talvez possa ser muito diferente da sua, tá? A minha vida dos sonhos era, até enumerei aqui, ó, qualidade de vida. Morar num lugar tranquilo, com natureza, com parque, com água, poder ter uma casa ou um apartamento bacana, né? Sem ter que ficar trabalhando, vendendo um rim para poder pagar o aluguel ou para pagar a prestação, né? Aproveitar, trabalhar e aproveitar, ter esse equilíbrio aí, né? É o mínimo que eu buscava, tá? Espero que vocês consigam entender esse posicionamento aqui. E hoje, se você não sair do Brasil, né, com muita grana, e se você for para essas grandes cidades, você vai passar perto. Você vai ter que trabalhar em 2, 3 serviços. Eu não quero isso para mim. E assim, não tem nada de errado você fazer isso, tá? Cada um, gente, faz o que o coração mandar, tá? O que eu tenho o dever de informar é como que são as regiões e o que está acontecendo no país. É só isso que é o meu dever para amanhã ou depois
eu não ter que ficar, digamos assim, poxa, eu podia ter falado isso, podia ter dado um alerta para essa pessoa que foi num caminho que ela não tinha esse conhecimento, não tinha essa informação. Então agora você tendo informação, você também é livre para analisar e decidir aquilo que você realmente acredita, né, que possa ser melhor para você ou para a sua família, tá? Gosto de sempre ressaltar, não estou falando que o Atlântico é o melhor lugar do Canadá, né? Tem muita gente que não prioriza nada disso que eu falei aqui e mais uma vez está tudo certo, está tudo bem. Você não é obrigado a concordar e nem é obrigado a gostar das mesmas coisas que eu, tá? Isso aqui é mais para as pessoas que se identificam com o perfil que eu passei aqui, principalmente o meu, da minha família, e o perfil de várias famílias que chegam lá em Moncton também, tá? Bom, então vamos concluir esse vídeo, né? Eu poderia ficar falando horas aqui sobre as vantagens de você morar no Atlântico Canadense. Vou citar só algumas rapidinhas para a gente finalizar. Você está a 6 horas da Europa, tá? Tem voos direto para Madrid, Alemanha, Londres, Lisboa. 6 horas de voo você está na Europa. Você está a 2 horas de voo de Nova York, tá? A mesma distância de voo de Nova York é a mesma distância de Moncton até Toronto, para você ter ideia. St. John está a 6 horas de carro de Boston. 6 horas de carro, pistazinha top. Você está dentro dos Estados Unidos, numa cidade do tamanho de Boston, para você se divertir, passar o final de semana, visitar, fazer qualquer coisa, tá? Ao contrário, você está a 16 horas de carro de Toronto. Você tem praias lindas no Atlântico Canadense, mesmo que elas sejam para ser utilizadas apenas por 60 dias no máximo, tá? E a água é gelada, mas é lindo. E depois que você sai do inverno de menos 30, quando você chega na água lá, você vai achar gostoso. Acredite, porque eu sou friorento e eu me surpreendi, porque eu chego na praia, eu entro na água. Você tem cachoeiras, você tem rios, você tem parques lindos. Durante 8 meses do ano é o mesmo horário do Brasil. Agora é 9h17 da manhã. Lá em Moncton também é 9 horas e 17 da manhã. Durante 8 meses é o mesmo horário e durante 4 meses lá é 1 hora a menos que o Brasil. Então seria lá 8h17 agora. Então você tem essa facilidade, você que tem parente, você que é muito próximo da família, que é o meu caso, o caso da Claudinha, né? Isso pra gente é muito importante, tá? Você tem ainda a chance de comprar uma casa, tá? Então para quem isso é relevante, o Atlântico Canadense, New Brunswick, você ainda tem uma chance de comprar uma casa. Os colleges são ainda os mais baratos do Canadá, queira você queira ou não, isso é uma realidade, os números mostram, as tabelas estão lá. Além disso, você estudando lá, você tem mais facilidade do que alguém que estuda fora e depois vai para lá atrás da job offer, atrás da imigração. E acredite, dezenas de pessoas já me procuraram, filhão, eu fiz o college aqui em Toronto, fiz o college em Vancouver, fiz um college em Calgary, meu tempo do pós-graduation está vencendo, como é que eu faço? Eu preciso ir para New Brunswick, preciso ir para o Atlântico. Então várias pessoas estudam em outras províncias e vão para lá atrás do PR. E quem estuda lá no Atlântico tem preferência, tem prioridade, tá? E para finalizar aqui, ó, igual essa matéria está falando aqui, ó, o boom está apenas começando, segundo matéria desse jornal aí. Ainda dá para surfar bastante essa onda ainda. Os programas continuam sendo muito atrativos. O Atlântico Canadense não é perfeito, mas vai te proporcionar um início de vida mais tranquilo. Você vai ter experiência profissional, você vai conhecer como que a estrutura do Canadá funciona, você vai ter chance de conseguir a sua residência permanente de uma forma mais rápida e mais segura. E depois, filhão, o céu é o limite. Virou residente permanente, virou cidadão, fez network, arrumou um emprego para ganhar 3 vezes mais, o seu sonho é ir morar naquela cidade. E indo para lá, você vai conseguir viver dignamente, do jeito que você sempre sonhou, bate asa e voa. Não tem problema, né? Você é cidadão canadense, o governo te permite, qualquer cidadão, morar e trabalhar em qualquer lugar do Canadá, tá? Então, é isso aí que eu gostaria de deixar bem claro para vocês. O Atlântico Canadense vai ser uma ótima opção para você que está começando a vida lá. Você provavelmente, com todas essas coisas que estão acontecendo, depois vai acabar não querendo sair, porque vai ver que, economicamente falando, não vai ser viável você fazer essa mudança. E se por um acaso, depois você quiser, você se tornar cidadão canadense, né,
você pode ir para qualquer lugar que você desejar. Por enquanto é isso. Faça o seu planejamento aí. Aproveita o voo, curta a jornada, viva um momento de cada vez, não fica preocupado que você vai para o Atlântico, depois você tem que ir para outro lugar. Não, vai no seu passo a passo aí, é um grão, construa um degrau de cada vez da sua escada, né? Primeiro eu precisei aprender inglês, depois eu fui adquirir experiência profissional numa área em demanda, fiz o meu ECA, depois a Job Offer, virei residente permanente, fiquei lá na marcenaria ralando como residente, mudei porque eu queria ir para a carreta, fui para o centro de distribuição. As coisas vão acontecendo gradualmente para aquelas pessoas que vão construindo e colocando o tijolinho da escada. Se você chegar lá, ficar de bracinho cruzado, não vai acontecer nada. Se nós fizermos a mesma coisa todos os dias, nós teremos os mesmos resultados. Se eu continuar comendo 2 pãozinhos por dia, que eu estou fazendo agora, filho, eu vou explodir. Se eu não chegar lá em Moncton, fechar minha boca, ir para academia e realmente fazer o que precisa ser feito, eu não vou perder esses 8 quilos que eu ganhei aqui no Brasil, não. E para conseguir os objetivos da vida, independente de qual seja, é a mesma coisa. Quer ir para o Canadá? Vai ter que pagar o preço. Vai para o college? Tem que juntar dinheiro. Quer ir para Job Offer? Aprenda inglês, aprenda uma profissão em demanda. Não tem segredo. É fácil? Não é fácil, mas exige de você e só depende de você. Disciplina, constância para poder fazer acontecer. Fazer um canal também não é fácil não. Levantar todo dia produzir conteúdo, todo dia pesquisar, todo dia estar informando. Todo mundo vai falar para você que é sorte, mas não é. É trabalho e trabalho duro mesmo, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Hoje à noite temos live lá no Clube de Membros. Se você não é membro, vou deixar o link aqui para você participar. 52 minutos, realmente só está aqui agora quem realmente é faca na caveira, porque não é fácil assistir um vídeo com 52 minutos não, tranquilo? É isso aí, muito obrigado mais uma vez. Sigam firme, não desistam, porque eu não vou parar enquanto você não chegar lá no Canadá. Te vejo no próximo vídeo direto de Moncton, se Deus quiser. Abraço, galera. Até mais.